Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer nesse vídeo aqui de hoje. Deixem a curtida de vocês, que é muito importante para mim. Comentem o que acharam do vídeo, comentem sugestões de outros vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal também. Também compartilhem esse conteúdo com quem vocês sabem que se interessa por esse tipo de assunto. E não esqueçam de, por favor, se inscrever no canal, isso é muito importante pra mim. Eu tô com a meta pra bater 500 inscritos, então eu peço que vocês me ajudem nessa divulgação. E não esqueçam também de ativar o sininho, pra receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então é isso, gente, todos os recados já foram dados, a gente vai rodar a vinheta e aí a gente começa. Então, gente, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um dos crimes mais perturbadores do século XIX, que aconteceu numa pequena cidade alemã. Um homem aparentemente comum, educado, sem antecedentes criminais, acabou ficando conhecido como Canibal de Rotemburgo. A gente está falando de ninguém mais, ninguém menos que Armin Meiwes, e hoje a gente vai contar um pouco da história dele e de como se desenrolaram os crimes. E o que mais choca também é saber que ele cometeu um ato inimaginável e ele contou com a participação voluntária da sua vítima. Vamos falar então sobre a sua infância e vida. Ele nasceu dia 1º de dezembro de 1961 em Rotemburgo, que é uma cidade que fica localizada na Alemanha. Ele foi criado apenas por sua mãe, que era extremamente controladora e autoritária. Então, desde pequeno, o ambiente no qual ele cresceu era problemático de uma certa forma, né? Porque provavelmente eram coisas muito rígidas impostas ali, né? Porque a sua mãe controlava bastante as coisas. E não é mencionada a presença do pai também na sua criação, e sim apenas da mãe. O que nos dá a entender que era um lar e um ambiente disfuncional, né? Porque a família dele não estava completa ali. Então não estava no seu funcionamento como deveria ser, na teoria. Então, por conta disso tudo, enfim, e de outros motivos, ele começou a se sentir muito solitário, né? Desde muito pequeno, ele se sentia bastante sozinho. E aí ele começou a alimentar fantasias bizarras. Só que, no começo, isso eram fantasias que ele guardava só pra ele, né? Ele não expunha pras pessoas. Eram segredos obscuros que ele tinha. Por exemplo, de comer carne humana. Ele tinha vontade de comer carne humana, mas ele não expunha isso pras pessoas. Era uma fantasia e um segredo que ele guardava só pra ele. Até que um dia ele resolveu expor, né? E não foi falando pra pessoa, né? Esse desejo, na sua fase adulta, vai se intensificar. Quando ele estava passando por essa fase, ele tentou seguir uma vida normal, ele trabalhou como técnico de computação e ele era considerado muito educado pelos seus vizinhos. Mas, secretamente, ele acabava participando de fóruns pela internet, fóruns espalhados pela internet, nos quais pessoas tinham o mesmo desejo que ele, os mesmos desejos de cometer as mesmas fantasias bizarras, principalmente de coisas envolvidas e ligadas à carne humana. Então, ali ele viu que ele não estava sozinho e que tinha muito mais pessoas querendo a mesma coisa que ele. Então, eles tinham um objetivo, um desejo em comum, algo que os unia. E aí, então, isso foi, de certa forma, muito interessante pra ele, né? Porque ele viu que ele não estava sozinho. É em março de 2001, então, que a gente junta a fome com a vontade de comer, basicamente. Vamos usar esse termo vulgar para que vocês entendam. E ele acaba achando nesse fórum, enfim, pela internet ali, que ele tava com pessoas que tinham uma fantasia em comum com ele. Então ele encontra Bernard, que era um engenheiro de 43 anos de idade. O mais chocante e bizarro nessa história toda é que esse cara não foi uma vítima aleatória dele. Ele realmente estava disposto a ser a vítima, vamos dizer assim, mas foi tudo consensual, né? Então foi consentido. Ele aceitou e estava disposto a participar de tal ato, de tal loucura. É aqui que eu acho que entra um termo que a gente às vezes utiliza, né? Quando acontece certo tipo de coisa. Que seria o termo loucura 2, que é quando a gente tem duas pessoas que estão próximas por algum motivo, né? Tem alguma coisa unindo elas. Por exemplo, pode ser uma pessoa que tem vontade de matar, mas não tem coragem para realizar o ato. E outra pessoa que tem coragem de matar, mas não tem vontade, não tem uma vítima, não tem ninguém que tenha um objetivo, uma intenção de realmente matar. Tipo, não tem raiva de ninguém, mas tem aquela vontade dentro dela. Então acaba unindo essa pessoa com vontade de matar com a pessoa que não tem coragem de matar, só tem a vontade. Então, um supre o que o outro não tem, e aí acaba que eles conseguem cometer tal ato e fala que se cometeu uma loucura 2. Eu acho que nesse caso entra um pouco disso aqui, porque tinha uma pessoa disposta a
ser objeto para que o outro realizasse a fantasia bizarra dele. E ao mesmo tempo ele também tinha vontade de ter experiência com carne humana. Então ele foi vítima e ao mesmo tempo ele foi seu algoz, vamos dizer assim, porque ele se colocou nessa posição, né? Ele se voluntariou para isso, ninguém o obrigou. Deixando bem claro, né? O dia em que tal ato foi consumado. Isso tudo vai acontecer no dia 9 de março de 2001, quando Bernd vai até a casa do Armin, lá em Rotemburgo, e então eles decidem, né, enfim, eles tinham combinado tudo que eles iam realizar o tal ato naquele dia. Esse encontro deles é registrado em câmeras de segurança, em vídeo, o que mais tarde, né, acabaria por tornar esse caso ainda mais famoso. É dito que ele pede que o Armin corte um pedaço do corpo dele, e eles até tentam cozinhar juntos, aquela parte ali, aquele pedaço de carne. E aí, após isso, ele mata ele de forma brutal, e ele começa então a cozinhar, né, a preparar sua carne para consumo. Ele consome uma parte, o resto que ele não consome, ele congela no freezer, né? E é dito que durante vários outros meses, né, seguintes, ele consumiu cerca de 20 quilos de carne da sua vítima, né? Então ele armazenou de forma refrigerada, né, a carne que ele não consumiu naquele dia ali, e ele foi comendo aos poucos. Isso é extremamente bizarro. A pessoa tem que ter muito estômago, é horrível, né? Por isso que é considerado crime, porque não faz nenhum sentido. É algo extremamente fora do comum, é horrível. E é nesse momento, então, que a gente pode se perguntar, né? O que que leva alguém a querer que alguém cometa isso com ele? Tipo, o que leva alguém a se voluntariar pra ser vítima, pra ser devorada? É extremamente bizarro. Eu não sei o que é pior, a pessoa que tem vontade de fazer isso ou a pessoa que se dispõe pra que façam isso com ela. É extremamente bizarro. O crime demorou pra ser descoberto. Essa descoberta aconteceu só em dezembro de 2002. Lembrando que o crime aconteceu em março de 2001. Então demorou um tempão para que fosse descoberto, e só foi descoberto porque um jovem achou um anúncio estranho dele na internet procurando novas vítimas. Então ele tava querendo fazer a mesma coisa, né? Ele tava querendo devorar alguém e tava procurando quem tivesse disposto a ser devorado. Assim como ele achou sua primeira vítima, né? E aí, então, assim a polícia descobriu os vídeos do crime e também pedaços de carne na sua casa, né? Eles foram investigar e descobriram pedaços de carne humana congelados. Enfim, e ali foi realmente confirmado que aquele crime havia acontecido de verdade. O julgamento aconteceu no ano de 2003 e foi bem complicado e chamou a atenção do mundo inteiro. Foi complicado porque a sua defesa alegava que havia tudo sido de forma consensual, ou seja, não configuraria crime porque a pessoa se dispôs a fazer aquilo. Mas o tribunal não entendeu dessa forma, ele entendeu que configurava como homicídio, mesmo tendo sido tudo consensual. Ele recebeu a pena então de prisão de 8 anos e meio. Ele acabou em 2006 entrando com recurso. O recurso ele é um ato legal que permite que a pena seja contestada, né? A ação judicial ali que foi responsável por dar a pena para ele, então ele tem a possibilidade de entrar com recurso para que isso seja revisto de alguma forma. Esse seu pedido foi recusado, então ele foi condenado à prisão perpétua, né? Sua pena definitiva foi prisão perpétua. Na prisão, então, ele se tornou quase uma figura a ser cultuada, ele se dizia estar arrependido, se tornou vegetariano, deu entrevistas, ele era considerado uma celebridade, vamos dizer assim. É dito pelas pessoas que ele se mostrava muito educado, calmo, o que tornava sua história ainda mais bizarra e perturbadora, né? Porque ele não parecia ser alguém capaz de fazer o que ele fez, de cometer tal ato horrível. Esse caso nos levanta alguns questionamentos que vão além do crime em si, que por si só já é extremamente bizarro, horrível, e nos levanta várias perguntas e reflexões. Até que ponto o consentimento justifica um ato? E como fantasias bizarras podem se tornar crimes, né, se encontram espaço para serem realizadas? Então, tipo, ele tinha fantasia bizarra ali de comer carne humana. Se ele não tivesse achado ninguém que tivesse disposto àquilo, e se ele não tivesse entrado nesses fóruns todos, ele não teria encontrado espaço para poder realizar a sua fantasia. Ela teria ficado apenas no seu subconsciente. Ou ele talvez teria tentado realizar de outra forma. Enfim, mas vocês entendem, né, o questionamento que está sendo levantado. No caso de que se tem espaço para que ele cometa aquilo ali que ele tem vontade, ele vai fazer. Então, assim, até que ponto uma fantasia, né, uma vontade que alguém tem, algum desejo estranho, pode se tornar um ato horrível, um crime, se encontra espaço para que se realize aquilo. Esse continua sendo um dos casos mais bizarros da história criminal.
E ele nos coloca a questão de que, por muitas vezes, a realidade pode ser muito pior e muito mais horrível do que qualquer filme de terror. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui pra vocês. Não esqueçam de deixar a curtida e o que acharam do vídeo aqui embaixo. É isso. Até o próximo. Tchau.